Boa noite. Boa noite. As crianças estão animadas. Deus abençoe tanto os irmãos que estão aqui, quanto os irmãos que estão em casa. Mais um dia, mais uma noite em que o Senhor separou esse momento para adorarmos a Ele. Nós estamos no mês de missões, num mês em que a Igreja Betaninha vai falar a partir da Palavra de Deus, no grande incentivo que há de comunicarmos a todos que há um Deus que salva pecadores. Isso é um mandamento do Senhor. É por isso que eu quero ler a grande comissão do nosso Senhor, em que Ele diz, Jesus aproximando-se deles, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor que nos comissionou é o Deus que nos capacita para essa obra. Então aqui está cheio de missionários sentados, desde os pequeninos até o de maior idade. Você que está em casa também é um missionário do Senhor. E é por isso que nessa reunião de missionários eu quero orar com você. Por isso eu quero te convidar a fechar seus olhos, baixar sua cabeça, para que juntos oremos. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor chama um povo comprado pelo Teu sangue, propriedade exclusiva Tua, para que a gente não se contente em ficar simplesmente nas quatro paredes de um templo, mas aqui onde somos fortalecidos, na nossa casa, nas nossas orações e devocional, o Senhor nos prepara e nos capacita para sairmos por esse mundo pregando o Teu Evangelho. Por isso, meu Pai, nesse culto, nesse domingo de missões, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha nos fortalecer para essa boa obra, para essa obra santa. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que está do nosso lado até a consumação dos séculos. E na Tua autoridade nós vamos seguir. Glórias a Teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Nessa noite nós vamos cantar louvores que falam disso, missões de se colocar à disposição de Deus para fazer a sua obra. Que nessa noite o meu desejo é que o meu coração, o coração de cada um de nós esteja sensibilizado para isso, que é tão importante. Esse primeiro cântico diz: cantarei seu amor para sempre. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a sua alegria. E o mundo vai conhecer a Jesus Cristo, vai ter acesso a essa alegria plena, essa paz verdadeira através da nossa voz. Que alegria, que privilégio nós temos, que nós possamos nos sentir impelidos a assumir essa grande comissão. Amém? Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Eu cantarei Teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Eu cantarei Teu amor para sempre. Eu cantarei Teu amor para sempre. Eu cantarei Teu amor para sempre. Eu cantarei
coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Eu cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto, Senhor. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Amém. Nós vamos convidar agora as crianças, fiquem em pé, seus pais também, a gente vai orar por elas, elas vão para a sua aula especial, receber também a palavra de Deus, né, na sua própria linguagem. Nós vamos abençoar a vida delas. Amém. Senhor Jesus amado, pedimos que o Senhor prepare essa aula, Senhor, essas classes, e que o Senhor possa transbordar da presença do Teu Espírito Santo, não só no coração dos professores, Senhor, voluntários, mas no coração dos nossos pequenos, Senhor. Que eles possam sentir desde já a Tua presença, Senhor, e o coraçãozinho deles arder por Ti, Senhor. Abençoa esse momento agora, em nome de Jesus, amém. As crianças podem ir. Como é bom cantar do amor de Deus e saber que um dia esse amor de Deus vai alcançar a todas as pessoas, todas as tribos, todas as nações, todos os povos serão alcançados pela palavra de Deus, pelo amor de Deus que vai restaurar todas as coisas. Eu convido você a ficar em pé para nós continuarmos a louvar a Deus com esse cântico que diz: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. As tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. E qual é a nossa parte? E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Os dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito
Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém, Jesus Cristo, presente em nosso meio, louvado seja o nome do nosso Deus. E o maior exemplo que nós temos de missão, de se entregar, de sair da zona de conforto para poder levar a mensagem de Deus, a mensagem da salvação, vem do nosso próprio Jesus Cristo, que deixou a sua glória para encarnar, para fazer parte da nossa história, para nos trazer salvação. Por isso nós temos o melhor e mais poderoso exemplo que nós precisamos para poder nos compadecer daqueles que ainda estão perdidos, como nós estávamos outrora. Amém? Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Comprado, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, escala as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas.
abençoado amor de Deus, amém. Esse amor nos leve a nos colocarmos cada dia mais à sua disposição para servi-lo, para sermos ponte em meio a tantas tribulações, em meio a tantas dificuldades que o mundo enfrenta. Que esse amor possa nos encher, para que então a gente possa ir pregar o Evangelho de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Transforma-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Enche-me e usa-me, oh, sonda-me, quebranta, transforma lá no fundo do coração.
pode se assentar. Louvores e honras ao nome de Cristo, convém, fica bem adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta com mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, Ele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama pra si. Estou pronto pra ir, Cristo amado, e seguir onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios pra sempre louvar. Louvores e honras ao nome de Cristo, convém, fica bem adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta com mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, Ele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama pra si. Vamos declarar: estou pronto pra ir, Cristo amado, e seguir onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios pra sempre louvar, com meus lábios pra sempre louvar, com meus lábios pra sempre louvar. Amém. Louvado seja o Senhor. Pastor. Gente querida, uma boa noite. A graça e a paz de Jesus estejam sobre sua vida. É um prazer poder estar junto de vocês para cultuar o Senhor. Você que está em casa também, receba um abraço e saiba da alegria de ter você também participando com a gente desse momento. Queridos, a gente hoje está recebendo o Rodrigo, meu xará, que daqui a pouco vai trazer a palavra. Rodrigo é um nome muito comum na nossa geração, né? A gente que tem uns 20 anos assim, por aí. Mas antes de chamar o Rodrigo, eu quero chamar o Zé Henrique aqui à frente. Ele vai dar uma palavra à igreja. O Zé Henrique, ele é o responsável pelo Ministério de Missões da nossa igreja, dentre tantas outras coisas. E o Senhor tem usado a vida dele como instrumento de bênçãos para liderar esse ministério. E eu queria dizer que no mês de agosto, a gente traz esse tema, missões, como um ênfase. E é bom sempre reforçar o fato de que a gente não pode pensar em missão só em agosto. Missão faz parte da essência da igreja. É impossível ser igreja sem estar engajado com a missão. E por que em agosto a gente traz isso como um ênfase? Porque no dia 12 de agosto,
do ano de 1859, ou seja, há 163 anos atrás, chegou ao Brasil um jovem norte-americano chamado Ashbel Green Simonton. Simonton tinha 26 anos quando ele aqui chegou, recém-formado em teologia lá no seminário de Princeton, e vem para o Brasil atendendo a um chamado de Deus, um país que ele não conhecia ainda, e ele então vem dedicar sua vida, e vale registrar que ele chega aqui aos 26 anos e ele falece aos 34 anos, muito novo. Ele é acometido de uma enfermidade, não há muita precisão sobre isso, alguns dizem que é febre amarela, enfim, mas alguma enfermidade tropical, e ele vem a falecer. Mas nesses 8 anos que ele esteve aqui e atuou, ele deixou um legado enorme. E se nós hoje somos Igreja Presbiteriana do Brasil, é porque um dia Deus levantou esse jovem que atendeu ao chamado de Deus e veio para cá. Eu confesso que todas as vezes que eu penso na vida de Simonton, eu fico constrangido e eu me pergunto, o que eu fiz nos meus últimos 8 anos? Que essa pergunta também, ela chegue até teu coração e, quem sabe, traga algum incômodo, para que a gente não somente fique incomodado, mas para que a gente possa, diante do Senhor, também dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu quero chamar José Henrique aqui, ele vai falar um pouquinho do que tem sido feito através da vida da igreja. Lembrando que a igreja é muito mais do que um CNPJ, é muito mais do que uma construção. A igreja são as pessoas que aqui congregam e que certamente tem a ver com o que ele vai falar aqui agora. Boa noite a todos, aqui presentes e à distância. O Simonton, quando veio para cá, como o pastor mencionou, para ele, norte-americano, ele estava indo para os confins da terra. O Brasil, naquela época, muita gente analfabeta, enfim, era quase que uma outra cultura a ser transformada. E ele veio aqui enfrentando esses desafios. Na época, a Igreja Católica era a única igreja permitida, então ele veio disposto a enfrentar esses desafios. E ele certamente fez isso atendendo o chamado de Jesus, conforme está escrito lá em Atos 1:8, quando Jesus disse que o Espírito Santo descerá sobre vós, vai dar poder a vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E foi isso que Simonton fez, foi aos confins da terra para ele. E graças àquele trabalho que ele iniciou, nós estamos aqui hoje na Igreja Presbiteriana Betânia de Caraí, a nossa Betaninha. E cabe a nós, como igreja, dar continuidade àquele trabalho do Simonton lá atrás, cumprindo o mandamento de Jesus. E a nossa igreja tem cumprido isso. Nós temos, como igreja, estado nos confins da terra por meio de missionários que apoiamos. Apoiamos o pastor José Dilson, que esteve pregando hoje aqui de manhã, que por estar pregando, por estar atuando como missionário, esteve preso, inclusive, na África, por algum tempo. Lá ele preparou o Paul Diouf, que o sucedeu. O Paul Diouf, então, passou a ser apoiado por nós, pela Betaninha, está aqui no Brasil fazendo um tratamento contra o câncer que ele adquiriu, e temos orado por ele. Apoiamos também o Márcio Simídio, que foi nos confins da terra, lá no meio da Amazônia, para levar a palavra a outra cultura, a cultura indígena. Nós apoiamos também a Ana Maria, que passou vários anos na Índia, atualmente está em recuperação em casa. Então estivemos apoiando, estivemos com parcela da Betaninha lá nos confins da terra. Também estivemos em toda a Judéia e na Samaria, por meio do Sérgio Murilo, que tem uma clínica de fisioterapia em Parada de Lucas,
e por meio dessa clínica ele leva a palavra àquela comunidade, no meio de tiroteio, transitando, andando entre pessoas armadas, sobrevivendo naquele ambiente hostil, mas lá levando a palavra, apoiado pela nossa igreja. Também a Isabel Lobato, que é responsável pela capelania hospitalar do presbitério de Niterói, que esteve também recentemente em Moçambique e hoje está lá no interior da Amazônia, está cumprindo essa tarefa em nome da Betaninha, apoiada pela Betaninha. Nós temos o Arthur, Jane e a pequena Heleninha, menininha com 2 anos, que nasceu no campo missionário. Eles estão entre os sertanejos, numa pequena localidade no interior do Piauí. Betaninha apoiando essa família lá na Samaria, em toda a Judéia. E estamos também na nossa Jerusalém, que é o nosso entorno, por meio da Missão Amor. A Missão Amor, ela começou numa reunião lá no Retiro. Está ali a Janete, uma das integrantes daquela primeira reunião, a Miriam, a Janete Layun e outras pessoas que iniciaram um trabalho, numa primeira etapa, junto a casas de idosos. Fomos a várias casas de idosos, identificamos 2 mais carentes, mais necessitadas, tanto financeiramente como em termos de carência afetiva para os idosos que lá estavam, e começamos a fazer um trabalho uma vez por mês no Lar El Shaddai e no Lar Esperança. Hoje à tarde esteve aqui a Tassiana, que é a responsável pelo Lar El Shaddai, falando um pouco do trabalho que eles realizam, né? E retomamos essa obra agora, essa atividade, depois da pandemia, que precisou ser encerrada. Nós temos também a intenção de retomar agora, no 2º semestre, a ação que tínhamos começado a fazer junto às escolas do Campo de São Bento, e que, graças ao pastor Rodrigo, nós tínhamos começado na Joaquim Távora, íamos iniciar na outra escola, mas a pandemia impediu. Mas nós estamos nos preparando para retomar essa atividade, tanto na Joaquim Távora como na outra escola. E temos também a Missão Amor Ruas, que faz a ação junto à população de rua. Hoje de manhã esteve aqui, participando do culto, o pastor Edilson, que é o responsável pela Casa de Recuperação, para onde nós levamos pessoas que estão nas ruas, que são dependentes químicos e precisam de um tratamento para sair. A ação que nós fazemos não é para resolver o problema de comida daquelas pessoas, nem de cobertor, nem de agasalho. É levar a oração e levar uma oportunidade para eles saírem daquela situação de rua. Como a maioria deles é dependente químico, a saída é a Casa de Recuperação. Então, essa parceria que a Betaninha tem com o Ministério Levantai, lá no Apolo, próximo a Manilha, é justamente para prover esse tratamento. E ali onde realmente é feito o trabalho de recuperação. Nós fazemos a abordagem, identificamos os voluntários e levamos até lá. E o pastor Edilson, então, com a equipe dele, realmente faz o trabalho para recuperar o corpo, tirar a dependência química e recuperar a alma, o espírito, para trazê-los para o caminho. E lá, então, já vimos pessoas serem batizadas. Hoje, tínhamos aqui pessoas que foram levadas pela Betaninha, que estavam nas ruas, largados, e que hoje é um microempresário em Minas Gerais, e fazendo, com o linguajar dele, vídeos no YouTube para pregar a palavra. Temos um outro rapaz que estava aqui de gravata, empolgado, que também esteve nas ruas, e olhando ele como está hoje, na vida dele, parece que não é a mesma pessoa. Fruto da parceria do trabalho da Betaninha com o Ministério Levantai. Certo? Então, são essas ações que nós, Betaninha, todos nós temos feito. Todos nós temos participado nos confins da terra, em toda a Judéia, Samaria e aqui no nosso entorno. E com a participação de cada um dos seus membros, seja integrando uma dessas equipes,
e sempre teremos vagas para quem quiser participar dessas equipes, seja se ajoelhando e orando para que, quando formos realizar essas tarefas, estejamos protegidos com a sua oração, e seja pelo apoio financeiro, apoio com seu talento, alguma capacitação que tenha para ajudar numa dessas atividades, seja nas escolas que vamos retomar, seja na visita aos idosos, seja na atuação junto à população de rua. Então, essas são as tarefas que nós, como igreja, procuramos fazer, seguindo o que Jesus disse, que está registrado em Atos 1:8. E se achamos que, de repente, precisamos aprender um pouco mais para participar com maior intensidade, nós estamos iniciando terça-feira agora um ciclo de palestras que vai prover as ferramentas, prover instrução, conhecimento, capacitação para quem quiser melhor participar dessas atividades. Serão 10 palestras, terças-feiras, de 19h30 às 21 horas, que vamos começar nessa terça-feira, como disse, com a palestra de abertura, proferida pelo pastor Leonardo, que vai falar sobre embasamento bíblico para essa ação de evangelização, vai falar sobre a cosmovisão cristã e outros embasamentos, e vamos prosseguir com procedimentos apropriados, como fazer a comunicação na hora da evangelização, como evangelizar em diferentes campos, seja população de rua, seja hospitais, seja o meio universitário, seja o campo digital. Eu falo campo digital olhando para todos os jovens que tem aqui, inclusive o pastor Rodrigo, que é um dos jovens que está ali, que tem tudo a ver com esse campo digital, com o campo universitário. Temos ali a Ana Paula, que já atua nessa área lá na Cruzada Estudantil, na CRU, né? Então, vamos falar sobre esses diferentes campos missionários. Então, serão 10 palestras. Quem quiser, é só enviar um e-mail lá para a secretaria, telefonar, dar o seu nome, ou aparecer aqui terça-feira, mesmo que não tenha dado nome, vem aqui terça-feira e será bem-vindo. Então, é isso que a Betaninha tem feito no segmento daquele trabalho iniciado pelo Simonton 163 anos atrás. Mas podemos fazer mais. E para isso então, estamos nos capacitando, e para isso nós vamos ouvir um pouco hoje a experiência, a vivência do missionário Rodrigo, que é da Missão Base, que provê justamente esse apoio de mobilização, apoio aos missionários, mas ele vai falar sobre isso, eu não vou entrar muito mais, e passo então ao pastor Rodrigo. Muito obrigado, pastor. Quero convidar o Rodrigo, que está aqui conosco, já esteve falando no culto da tarde. O Rodrigo é membro da Igreja Batista do Recreio e nos trouxe a palavra do Senhor nessa tarde, também trará agora. E eu queria orar nesse momento. Se você puder, fique em pé para a gente orar juntos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor não é um Deus que cruzou os braços diante do flagelo humano. O Senhor é um Deus que se volta para nós com misericórdia e graça, em busca daqueles que estavam perdidos, Senhor, e ainda daqueles que estão perdidos. Obrigado porque um dia a Tua graça nos alcançou. E nós nos colocamos agora, Senhor, nesse lugar tão necessário de sermos responsivos ao Teu chamado, obedientes ao Teu chamado, como forma de gratidão e de compromisso com o Teu reino, pedindo que o Senhor continue usando a Tua igreja, espalhada sobre a face da terra, mas de uma maneira muito particular, a nossa igreja aqui, plantada nesse bairro, como expressão do Teu cuidado sobre as pessoas com as quais o Senhor tem nos dado a oportunidade, Pai, de lidar. Obrigado pela missão Amor e por todos os braços que essa missão tem, que essa missão tem atuado, Senhor. Continua capacitando-nos, continua levantando outras pessoas para que a gente possa fazer mais e melhor aquilo que já fazemos. Agora, nessa hora, Senhor, coloco a vida do Teu servo, Rodrigo,
Que a tua unção que já está sobre ele, Pai, seja renovada nessa hora e que ele possa falar aos nossos corações aquilo que o Senhor mesmo pôs no coração dele. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Deus te abençoe. À vontade. A água está aí, tá bom? Tá. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, agora sim, agora ficou bonito. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui essa noite. Eu compartilhei um pouco na parte da tarde. Eu queria... Bom, meu nome, o José Henrique já me apresentou. Eu sou Rodrigo, da Missão Evangélica Base. A Missão Base é uma agência missionária que não envia missionário para o campo. Aí você vai dizer, mas que diacho de agência missionária é essa? Eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho dela enquanto eu vou compartilhar com vocês um pouco a palavra do Senhor essa noite. Mas hoje eu queria trazer para vocês, vocês estão comemorando, né, ou celebrando o dia de missões ou o mês de missões, e como o pastor Rodrigo, que por sinal tem um nome muito bonito, mas como ele mesmo disse, a missão de Deus, ou a obra missionária, ou a missão da igreja não é algo que tem data marcada, mas é algo que faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. Mas é bacana e é importante que a gente celebre em alguns momentos para trazer à nossa memória aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. E essa noite eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre a missão de Deus, sobre a missão da igreja. Quem sabe ajudar você a entender um pouquinho qual é o seu papel nesse negócio todo. E eu queria compartilhar com vocês 4 características dessa missão de Deus, para que você possa entender aquilo que Deus está fazendo e o convite que Ele faz a cada um de nós todos os dias. Eu não sei você, mas como o pastor Rodrigo falou, sou da Igreja do Recreio, a Igreja Batista do Recreio. Eu nasci e fui criado no lar evangélico, cresci participando de conferências missionárias, de cultos missionários, desde pequeno vendo missionários dando testemunho, me emocionando com muito deles. Isso gerou uma certa crise de identidade na adolescência. Na minha época, a África estava no auge, né? Então eu ouvia muito falar dos desafios da África, mas eu lá sentado no banco da igreja, ficava olhando. Na maioria das vezes os testemunhos dos missionários era meio dramático, né? E normalmente terminava mal a história. Cresci lendo as biografias da PEC, aquela da editora Betânia. A galera mais jovem não vai saber nem o que eu estou falando, mas a galera mais antiga vai lembrar. Então, M. Carmichael, Samuelito, todas essas biografias que marcaram a minha vida, que me encheram de crise, porque eu aprendi que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável, mas todas essas histórias no final o camarada se lascava. E eu cresci com isso, nessa crise. Eu falei assim, poxa, eu quero fazer parte da missão de Deus, mas Deus não me chama para ir para o campo. E talvez como você, eu ia nos cultos missionários da igreja e me emocionava, me sentia muito tocado por todas aquelas necessidades, por todos aqueles desafios, mas para mim ficava no coração assim, mas eu não sou missionário, eu sou o crente comum que está sentado na igreja. E esse negócio ele foi gerando algumas coisas no meu coração, que mais tarde eu fui descobrir que nada tinha a ver com a palavra de Deus. Eu queria compartilhar essa noite com vocês. A primeira característica que eu queria compartilhar com vocês essa noite da missão de Deus, você coloca para mim? Ah, tá. Mas a primeira característica da missão de Deus é que ela é um convite e ela é para todo mundo. Como assim, Rodrigo? Eu não sei você, mas eu cresci ouvindo aquela historinha de que existem 3 formas de se fazer missões. Quem já ouviu falar disso? Existem 3 formas de fazer parte da missão. Quem já ouviu, levanta a mão. Os que estavam no culto de 4 horas não pode levantar a mão, que já não pode dar spoiler. Estou vendo as carinhas aqui. Mas a gente cresceu com isso, né? Eu, pelo menos, cresci. Que era o quê? Primeira. Orar. Ofertar e... Bom, eu não entendia que Deus estava me chamando para ir. Então me sobrava o quê?
ofertar e orar. Eu era adolescente, o que eu ganhava mal dava para comprar o que eu queria, então o que eu escolhi? Orar. Então esse era o meu papel na missão de Deus, era orar. E como adolescente, uma vida de oração muito fervorosa. Mas a grande verdade, meus queridos, é que quando eu olho para a palavra de Deus, lá em Mateus 28, 19 a 20, o versículo da grande comissão, que vocês já leram dezenas de vezes, centenas, alguns: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A grande verdade é que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai descobrir que existe uma só maneira de se envolver na missão de Deus. Não existem 3 formas de se envolver na missão de Deus, mas uma, que é indo, orando e contribuindo. Não é uma múltipla escolha, onde você escolhe a que mais lhe convém, mas não tem como se envolver na missão de Deus sem você dobrar os teus joelhos no chão e perguntar ao Deus da missão o que Ele quer que você faça. Não tem como você se envolver na missão de Deus sem investir financeiramente, porque a obra de Deus, ela avança na face da terra com o dinheiro que está confiado a nós. Porque a missão de Deus, a missão é de Deus, o ouro e a prata é dele, mas ele entrega na mão da sua igreja, que somos nós, para que através desses recursos que ele confia na sua mão, você tire o que você precisa para sobreviver e o resto você invista na missão dele. É para isso que você ganha o que você ganha. E não tem como você se envolver na missão de Deus sem você arregaçar a manga e ir. Agora, o que eu comecei a entender é que o meu ir é diferente do seu. Se você é discípulo de Jesus, você é convidado por Deus a fazer parte da sua missão. Todos nós somos vocacionados, todos nós somos chamados por Deus a fazer parte da missão dele. Indifere se você vai ter uma vocação missionária, de sair da tua cultura e ir para uma cultura diferente ou radicalmente diferente da sua, ou se você vai trabalhar na sua comunidade. O que importa é que, se você é discípulo de Jesus, você é chamado por Deus a fazer parte da sua missão, e para você se envolver, você precisa orar, você precisa investir e você precisa trabalhar. O grande problema é que, eu não sei você, mas eu tinha dificuldade de entender o que era a missão de Deus. Talvez por isso que eu tinha dificuldade de entender o que eu devia fazer. E aí, eu queria que você entendesse... Foi ou não? Ué, agora? Foi, agora foi. E o que você precisa entender, e aí eu queria tentar mostrar nesse quadro, para trazer mais clareza ao seu coração, é que quando a gente fala da missão de Deus, ou Missio Dei, do que a gente está falando? A gente está falando da missão de Deus de reconciliar com Ele todas as coisas. A Missio Dei é tudo que Deus está fazendo no mundo, de Gênesis até os dias de hoje, para reconciliar com Ele todas as coisas. Mas como assim, Rodrigo? Lembra da história de Gênesis? Deus cria o mundo e tudo que nele há. Ele coroa a sua criação criando o homem e a mulher, e a palavra de Deus vai falar que ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, que somos nós. Nenhuma outra criatura criada por Deus é a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos cria para relacionamento. O principal objetivo de Deus ao criar o homem e a mulher era relacionamento íntimo e profundo com Ele. Deus conversava com Adão e Eva no paraíso como bons amigos. E quando o pecado entra no mundo, a primeira consequência do pecado é a morte, é a separação do homem de Deus. Agora, o homem, criado à sua imagem e semelhança, não pode mais se relacionar com Deus que criou todas as coisas de maneira direta. E nesse momento, meu Deus, o seu Deus, ele entra numa grande missão de reconciliar, de restaurar todas as coisas, todos esses relacionamentos quebrados, o relacionamento dele comigo, o relacionamento de mim comigo mesmo, o relacionamento nosso com o próximo, o relacionamento nosso com a natureza criada. Isso é a missão de Deus, é tudo que Deus está fazendo, e Ele está fazendo para reconciliar com Ele todas as coisas. Agora, quando a gente fala da missão da igreja, a gente está falando de tudo que a igreja de Cristo na terra, que somos nós, eu e você, fazemos para cooperar com Ele na sua missão.
Quando José relatou tudo que a Betaninha faz, não só na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, mas até os confins da terra, é a igreja Betania cooperando com Deus, Criador de todas as coisas, na sua missão de reconciliar com Ele todas as coisas. Quando a gente dá comida ao faminto, quando a gente veste o que está nu, quando a gente cuida do órfão e da viúva, quando a gente evangeliza, quando a gente discipula, quando a gente luta contra as estruturas pecaminosas do nosso país, desse planeta, é a igreja de Cristo cooperando com Deus na sua missão. É tudo que nós fazemos. Agora, deixa eu abrir um parênteses. A missão é de quem? Dele. Quem faz é quem? Ele. Ele não precisa de mim e de você. E Ele nem depende de mim e de você. Mas mesmo assim, Ele cria uma igreja para cooperar com Ele na sua missão. Ele não dá uma missão para a sua igreja, na verdade Ele dá uma igreja para a sua missão. E sabe por quê, meus irmãos? Pelo motivo original. Porque Ele quer relacionamento. E quando você se envolve com Ele na sua missão, você tem a oportunidade de se relacionar com Ele de uma maneira que você jamais vai se relacionar de outra forma. Mas quando a gente fala da missão da igreja, a gente está falando de tudo aquilo que a gente faz. Agora, quando a gente fala de missões no plural, a gente está falando do pedacinho da missão da igreja, que é tudo aquilo que a gente faz como igreja de Cristo aqui na terra, de maneira intencional, para que o evangelho chegue em lugares onde ele ainda não chegou. Existem, meus irmãos, mais de 7.000 povos não alcançados, e se a igreja não fizer algo intencional para que esse evangelho chegue nesses lugares, ele não vai chegar sozinho. Então, todas as vezes que nós, como igreja de Cristo, sustentamos missionários, sustentamos projetos, oramos em prol dos não alcançados, pensamos em projetos para que esse evangelho chegue, é o que a gente fala de obra missionária, ou de missões, ou de movimento missionário brasileiro, ou movimento missionário mundial. Ou seja, missões não é toda a missão da igreja, ela é um pedacinho da missão da igreja. Mas sem a gente cumprir com esse pedacinho, a gente não cumpre com o nosso objetivo, que é a missão. Porque se a missão da igreja é cooperar com Deus para reconciliar com Ele todas as coisas, só há reconciliação se houver conhecimento. Que através do conhecimento há relacionamento, reconciliação. Não é que a obra missionária é mais importante do que o que a gente faz aqui. Não, o que a gente faz aqui é o mais importante da missão. O evangelismo, o discipulado, o cuidado do órfão da viúva é o mais importante. Só que a gente faz missões porque existem alguns povos na terra que não podem fazer o que nós estamos fazendo aqui. É por isso que a gente faz missões. Missões existem porque Cristo quer ser adorado em todos os povos da terra. E ainda existem lugares onde Ele não pode ser adorado, porque não há conhecimento. Então a obra missionária é um pedacinho da missão, mas sem a gente cumprir o nosso papel na obra missionária, a gente não cumpre o nosso papel na missão de Deus. Deu para entender o que eu estou falando? E é essa missão que, se você é discípulo de Jesus, você foi chamado a participar. O ato da conversão, meu querido, é o momento em que você, diante do Senhor, você entrega a sua vida e você assume o senhorio dele sobre você. Eu não sei o que falaram para você quando você se converteu, mas quando nós nos convertemos ao Evangelho, o que você está dizendo é o seguinte: agora não sou mais eu quem vivo, agora não é mais a minha agenda, não são os meus desejos, não são as minhas vontades, não é o meu planejamento, agora é o seu planejamento. Agora não sou eu, mas Cristo vivendo através de mim. Agora não é mais o que eu quero, é o que o Senhor quer. Isso é ser convertido. A conversão não é só te dar vida eterna, porque se fosse assim você morria para o céu. Por que continuar vivo? A palavra de Deus vai falar que nós somos forasteiros nessa terra, que aqui não é o nosso lar, que o nosso lar é o novo céu e a nova terra. A gente está aqui com um propósito, a gente está aqui com uma missão, a gente está aqui com uma vocação. E ao nos convertermos ao Senhor, nós somos chamados por Ele a fazer parte dessa missão. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, a segunda característica dessa missão é que ela é global.
O mesmo versículo que eu li da grande comissão, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e da terra, portanto vão e façam discípulos de quê? Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado aonde? Em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Lembra que eu falei que não adianta a gente cumprir muito bem o nosso papel localmente, se a gente não cumprir o nosso papel na obra missionária? Porque a missão de Deus, meu irmão, a segunda característica dela é que ela é global. O Senhor quer ser adorado entre todos os povos da terra. Ele está em missão para que isso aconteça. Ele está trabalhando para que Ele seja conhecido em todo canto da terra. E a nossa missão como igreja local é uma missão global. O que fazemos aqui vai refletir o que está acontecendo lá. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quando a gente fala da missão global de Deus, a gente está falando de mais de 7.000 povos não alcançados na terra. Desses 7.000 povos não alcançados, mais ou menos 3.100 são considerados povos não engajados. Rodrigo, qual que é a diferença de um povo não alcançado para um povo não engajado? Um povo não alcançado é um povo em que tem menos de 2% de cristãos naquela cultura. Cristãos evangélicos. É uma igreja tão pequena, tão frágil, que ela não consegue se autopropagar, ela não consegue gerar um movimento de plantação de igrejas, ela não consegue alcançar todos os seus, ela precisa de uma ajuda externa. Desses 7.000 não alcançados, eu tenho pelo menos 3.100 não engajados. O que é um povo não engajado? É um povo, meu irmão, que tem zero de cristãos evangélicos naquela cultura. Não tem um cristão, não tem ninguém daquela cultura que seja amigo de um cristão, não tem um missionário trabalhando ali, não tem um vocacionado sendo treinado no seminário, não existe nenhum projeto sendo elaborado para que o evangelho chegue ali. São 3.100 povos que vivem na total escuridão, que mesmo que se quisesse se reconciliar com o Criador de todas as coisas, não poderiam, porque sequer sabem que Ele existe. Eu estou falando de mais de 1.838 línguas, sem um versículo da Bíblia traduzido no seu idioma, na sua língua materna. Eu estou falando de mais de 3 bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo. E não é pessoas que não aceitaram a Cristo. Eu estou falando de 3 bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo. Que não conhecem, que nunca ouviu falar de Jesus. Mas, Rodrigo, aonde que essa turma está? A gente tem o que a gente chama de mundo tribal, meus irmãos. A gente está falando aí de pelo menos 160 milhões de pessoas vivendo em contextos de florestas, em tribos indígenas pelo mundo. A gente está falando de mais ou menos 2.000 povos não alcançados dentro desse mundo tribal, uma média de 60 missionários para cada 1 milhão de pessoas que não conhecem a Cristo. A gente está falando do mundo hindu. São mais de 960 milhões de pessoas, representam 2.700 povos não alcançados, pelo menos 12 missionários para cada 1 milhão de pessoas. A gente está falando do mundo budista, são 275 milhões de pessoas, mais de 700 povos não alcançados, uma média de 13 missionários, não são missionários brasileiros não, tá? Uma média de 13 missionários cristãos para cada 1 milhão de budistas. A gente está falando do mundo muçulmano. O mundo muçulmano, meus irmãos, talvez o maior bloco desses 5. A gente está falando de 1,3 bilhões de pessoas, mais de 3.000 povos não alcançados. E lembra daqueles 3.100 não engajados que eu falei no início? Pelo menos 1.108 são povos muçulmanos. São 6 obreiros para cada 1 milhão de muçulmanos. A gente está falando, por último, do mundo sem religião, a grande maioria na China, mais de 120 milhões de pessoas, representa 150 povos não alcançados, uma média de 12 missionários. Mas o negócio fica mais embaixo, porque aí a gente vai para o nosso Brasil. Pois é, Brasil, país evangélico, né? Mais de 60 milhões de evangélicos e tal.
Meu irmão, só no Brasil nós temos 122 etnias indígenas que não conhecem a Jesus. 122 etnias indígenas que nunca ouviram falar de Jesus. A gente está falando de pelo menos 10 mil comunidades ribeirinhas que não tem uma igreja evangélica plantada entre eles, só na bacia amazônica. A gente está falando de mais de 6 mil assentamentos sertanejos no sertão brasileiro que não conhecem a Cristo e que não têm presença evangélica. 6 mil assentamentos. A gente está falando, meus irmãos, de pelo menos dos 5 mil quilombolas reconhecidos pelo governo federal, pelo menos 2 mil quilombolas não tem uma igreja evangélica plantada. A gente está falando de mais de 1.200.000 ciganos, as 3 principais etnias, ali está falando de 700 mil só da etnia Calon, onde menos de 1% se declaram crentes. A gente está falando de refugiados. Existem no Brasil mais de 100 países representados através desse movimento de imigrantes e refugiados. Desses 100 países, pelo menos 27 países são países fechados ao Evangelho. A gente tem cidadão de 27 países onde o Evangelho não pode entrar, é proibido, morando entre nós aqui no Brasil. A gente está falando de mais de 9 milhões de surdos, aonde menos de 1% se declaram cristãos. Pois é, o surdo, que provavelmente você conhece alguém, que é uma nação que fala uma língua diferente de mim e de você, e que se você não souber falar a língua dele, você não consegue comunicar a mensagem do Evangelho para ele. 9 milhões, menos de 1%. Por isso que quando a gente fala da missão de Deus, a gente está falando que ela é um convite para todos os seus servos, para todos os discípulos. Que ela é global, porque existe, meus irmãos, pessoas que não podem adorar a Deus, não podem ter dias e momentos como esse. A nossa igreja ela é local, mas a missão é global. Deus está olhando para toda a face da terra e constantemente chamando adoradores que o adorem em verdade e em espírito. Agora, a terceira característica da missão de Deus é que ela tem Jesus como modelo. Filipenses 2, de 5 a 8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o nosso modelo. O Deus criador de todas as coisas, que cria a sua igreja para cooperar com Ele na sua missão, deixa para nós uma referência: o seu Filho. Ele envia o seu Filho na terra em forma humana, 100% homem. E Ele fala: vocês querem saber como vocês têm que viver essa vida? Olha para Ele. Porque Ele, Jesus, foi o servo que mais entendeu a sua vocação, o seu propósito aqui na terra. Lembra daquela oração de Jesus no Getsêmani, horas antes de ser preso e levado à cruz? Senhor, Deus meu, se for possível, afasta de mim esse cálice. É o Jesus 100% humano, sofrendo, sentindo o peso da nossa iniquidade sobre os seus ombros. Só que naquele momento que Jesus está falando é o seguinte: Deus, se existe outra maneira de você fazer isso, faça. Contudo, entretanto, todavia, que não seja feito o quê? A minha vontade, mas a sua. É o mesmo Jesus que, olhando para os seus discípulos, falou o seguinte: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esse é o nosso modelo, de uma obediência incondicional, custe o que custar, porque para Ele custou a cruz. É encarnacional, meu querido. E o que eu quero dizer para você nesse momento é o seguinte: se você ainda não entendeu, não existe como você se envolver na missão de Deus, não tem como você entender o que eu estou te falando e sair com o teu coração queimando daquela porta no final do culto, se você não tiver relacionamento com Deus.
Porque o que vai mover a sua vida, o que vai mover a sua história, o que vai mover a sua caminhada, o que vai te dar força, disciplina, perseverança, resiliência, é Deus habitando em você, é o Espírito Santo mandando na tua vida. E isso só acontece se você tiver relacionamento com Deus. Durante muito tempo, eu trabalho no ministério desde 2008, integralmente. E esse tempo todo mobilizando a igreja. E no início eu achava que parte do não envolvimento da Igreja de Cristo na missão global de Deus era por falta de conhecimento. E de fato, ainda existe muita desinformação. Ainda existe muito crente que não entende o que é a missão de Deus, o que é o papel dele nessa missão. Mas o que eu percebi ao longo dessa caminhada é que o principal não é a falta de informação, é falta de relacionamento com Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Paulo vai dizer o seguinte, agora não é Jesus, é Paulo falando: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não tem como você viver isso aqui, no mundo em que a gente vive, se você não tiver uma vida devocional. E aqui eu estou sendo bem objetivo, é vida de oração e leitura da palavra de Deus. Você perceberam um dos cânticos que vocês cantaram, da Aline Barros, aqui, como um farol e tal, mas o refrão antes, ela fala assim: transforma-me pela tua palavra, e enche-me de tal maneira que chegue a ponto que não tenha nada além de você, então usa-me. O cântico deu a fórmula toda, deu spoiler total para vocês. Romanos 12 vai falar para a gente experimentar uma transformação, uma renovação da nossa mente pela palavra de Deus. Jesus vai falar para os seus discípulos em um determinado momento: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Sabe o que Jesus está falando? Você vai viver daquilo que você se alimenta. E aí, gente, de boa. Se você se alimenta de rede social, de TikTok, se você se alimenta de novela da Globo, se você se alimenta de seriado da Netflix, se você se alimenta de política, se você se alimenta da sua família, do seu trabalho, dos seus estudos, é em prol disso que você vai viver. Qual que é o grande problema da nossa geração? A gente não tem relacionamento íntimo com o Senhor, porque isso depende de uma vida, de uma espiritualidade profunda. Isso depende de ler, e não é só ler a Bíblia, é ler, estudar e meditar na palavra de Deus. Ah, Rodrigo, eu não sei qual que é a minha vocação. Você está me dizendo que se eu sou discípulo de Jesus, eu sou chamado por Deus a fazer parte dessa missão. É isso que eu estou falando, não importa a tua idade. Se você é salvo em Jesus Cristo, Deus chamou para fazer parte disso. Mas como é que eu vou saber qual que é o meu papel? Está aqui. Agora, a gente não gasta mais tempo lendo. A grande maioria de nós, e eu me incluo nisso, a nossa vida devocional se resume, quando a gente tem, né, uma vida devocional diária, mas pegar aquelas revistinhas Palavra de Hoje, que aí tem um versículo da Bíblia e tem um texto comentando sobre o versículo. E aí você faz uma oração de 5 a 10 minutos, dependendo se você tem muito tempo ou pouco tempo, quando na verdade você mais pede do que ouve Deus falar para você. É isso que é o teu relacionamento com Deus. Eu sou de uma época em que tinha os embaixadores do rei, né? E aí a molecada era desafiada a decorar a Bíblia. E a gente fala assim: ah, mas não precisa decorar, eu tenho um aplicativo, eu baixo aqui, eu tenho até aquele lance da pesquisa lá, qual assunto você quer o quê? Mordomia? Mordomia, eu tenho lá os versículos. Mas deixa eu falar qual que é a diferença. Sabe qual que é a diferença? A diferença é que a própria palavra de Deus vai falar assim: guarda a minha palavra no teu coração, por quê? E eu lembro que aquela molecada era desafiada a decorar, e decorava. Eu tinha um amigo meu que decorou mais de 88 salmos da Bíblia, ele sabia de cor. Ele ganhou nas competições dos embaixadores do rei, só que não era só falar o versículo, você tinha que falar o endereço. Não sei se vocês já viram isso. E aí eles botavam a molecada aqui na frente, aí começava por ali, aí ele falava lá, pá, aí ia falando, tinha que falar o versículo e o endereço. Conforme você não ia sabendo mais, você não podia repetir versículo, você não podia falar o que o outro falou, você ia saindo, ficava o cara que mais tinha decorado.
Cara, vamos fazer isso hoje? Vou chamar 10 aqui na frente. Aí essa é a hora que todo mundo começa a olhar para baixo, né? Porque tem aquele lance da visão. Se eu bater o olho, você pode ser chamado. Mas eu fico imaginando nos dias de hoje. Talvez o primeiro fosse falar assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Salmos 23. Essa vocês sabem, né, velho? Alivia aí. Aí o segundo vai falar: no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1. Aí o terceiro vai falar que é um pouquinho mais difícil, mas a gente decorou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. João 3,16. Aí o quarto vai falar assim: Jesus chorou, mas ele não sabe onde está na Bíblia. Então ele já foi limado da parada. A outra brincadeira, a outra disputa era de achar o texto na Bíblia. Então mandava a molecada levantar a Bíblia para cima, não podia ter marcação na Bíblia, e aí o cara falava assim: Filemão 1, já! Aí o cara batia, quem achasse começava a ler, ele ganhava. Se fazia Filemão 1 hoje, nem sabia que a Bíblia tinha Filemão. Quantos aqui sabia que a Bíblia tinha Filemão? Então esse é o nosso nível. A gente não tem tempo mais para nada. Em grande parte, meu querido, por causa disso aqui, ó. Porque você vai falar assim para mim: Rodrigo, mas eu não tenho tempo, eu acordo às 5 da manhã, chego no trabalho às 11 da noite, que horas eu vou ter tempo para fazer minha devocional? Meu irmão, se você tivesse um aplicativo que monitorasse o uso do teu celular por dia, você ia descobrir quanto tempo você tem. Porque eu tenho um filho de 12 anos e eu instalei aquele Family Link, né, que você monitora. E eu tomei um susto quando eu vi que numa semana meu filho gastou em média 3 horas e meia de WhatsApp. Não usou nas redes sociais porque ele não pode. Agora você acha que você gasta quanto? O problema não é tempo, nunca foi. A gente tem, mas a gente gasta mal. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Você vai viver daquilo que você está se alimentando. Sabe por quê? Porque não tem desculpa para a gente. E eu falei isso hoje à tarde. Não tem como você virar para Deus e falar assim: Senhor, eu não tive tempo. Você viu minha rotina. Porque Ele vai falar assim para você: cara, eu sei, porque eu criei esse negócio chamado tempo. Agora eu coloquei lá na minha palavra, eu não sei se algum dia você chegou a ler, mas que dizia o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Sabe o que eu falei? Eu falei que se você tivesse me colocado como prioridade na sua vida, as demais coisas eu cuidava. Mas você quis cuidar das demais e quis tentar me buscar no tempo que sobrou. Você inverteu a ordem. Quem aqui pode bater no peito e falar assim: Deus é prioridade na minha vida? Levanta a mão. Agora, antes de você levantar a mão, eu queria te dar uma definição de prioridade. Sabe como você descobre qual é a sua prioridade? Olha o seu orçamento e a sua agenda. Aonde você mais gasta dinheiro e aonde você mais gasta tempo, ali são as suas prioridades. Ponto. É o exercício que você tem que fazer hoje quando chegar em casa. Olha a tua agenda, olha o teu orçamento. Aonde você mais gasta dinheiro e aonde você mais gasta tempo, são as suas prioridades. E aí, não adianta, o José Henrique vai vir para cá várias vezes, o pastor Rodrigo, o pastor de vocês, vai desafiar, vai dar um monte de números, de dados, vai vir missionário, ele vai chorar aqui na frente, vai contar as dores dele. Se você não tiver relacionamento com Deus, se o que queima no seu coração não for o que queima no coração dele, você vai sair pelaquela porta, você vai ser inundado com a sua rotina alucinante, e em meia hora você já esqueceu tudo o que foi falado. Porque você já está preocupado com um monte de coisa que você tem que fazer, que você tem que resolver, que você tem que dar conta. Meu irmão, a terceira característica da missão de Deus é que ela tem Jesus como modelo. Se você quer cumprir a tua vocação, o teu chamado, o teu propósito nessa vida, tenha relacionamento com Deus, porque é esse relacionamento que vai fazer com que o seu coração queime, arde diariamente pelas coisas do Pai. E eu não tenho dúvida alguma de que você vai entender o que Ele quer que você faça. Não existem 3 formas de se envolver na missão de Deus, existe uma: indo, orando e contribuindo. Você só vai tirar o teu dinheiro do bolso e investir na missão de Deus se você entender que o que você tem é dele, não é seu.
O grande problema é que a nossa geração quer ser proprietário, não mordomo. Sabe qual é a definição de proprietário para os alemães? É o senhorio do homem sobre alguma coisa. A Bíblia fala que não existe dois senhores. Se você é senhor, Deus não é. Ponto. Só que a palavra de Deus chama a gente para ser o quê? Mordomo. Sabe qual que é a diferença? O mordomo tem acesso a tudo, mas ele não é dono de nada. Ele usa de acordo com o que o dono manda ele fazer. Dependendo do mordomo que é, ele anda de limusine, anda de Mercedes-Benz, mora em palácios, mas nada é dele. Nada é dele. É isso. Mas a gente vive num mundo em que o tempo todo está dizendo: o que importa é você ser feliz, o que importa é você ter, o que importa é você construir, você tem que ser autêntico, você tem que ser a pessoa que você é, você tem que ser feliz, você tem que realizar os seus sonhos. Só que o Evangelho diz o contrário. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ah, Senhor, eu já fiz um monte de coisa, o que eu tenho que fazer? Ah, lembra do jovem rico? Vende tudo que você tem e vem comigo. Sabe por quê? O problema de Jesus não era com a riqueza, mas a riqueza para aquele jovem provavelmente era a muleta dele. Eu vou seguir a Jesus e aí eu me sustento com os rendimentos aqui da minha grana. Jesus falou: não, você não está entendendo. Viver para mim é depender de mim. Quem vai te sustentar sou eu. Então você está se apoiando nisso? Vende tudo. Aí você vem me seguir. Que aí eu vou saber se você realmente quer me seguir e depender de mim. Agora, a quarta e última, e eu encerro, característica da missão de Deus é que ela é um chamado, e é um chamado à unidade. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. João 17, 22 e 23. Sabe o que esse versículo está dizendo? Que a única maneira do mundo reconhecer a gente como igreja de Cristo na terra é através da unidade. Todos nós somos chamados por Deus. Cada um de nós tem uma vocação que é única, que é singular, que é sua. Um papel a desempenhar que ninguém mais vai desempenhar, só você. Só que essa vocação foi te dada para ser exercida de maneira comunitária. Deus criou a coisa de uma maneira que só dá para fazer isso junto. Por isso que a Bíblia vai falar que somos diversas partes formando um só corpo. É como um quebra-cabeça, peças diferentes que se encaixam, que se complementam e formam uma grande imagem. Essa é a imagem do corpo de Cristo. Você, a sua vocação serve a um bem maior e que, inserida dentro do corpo de Cristo, ela complementa aquilo que os outros estão fazendo. Só a maneira da gente cumprir a nossa missão, gente, é a gente fazer isso junto. E o que você acha que o diabo mais tem tentado fazer? Separar. Você achou que era difícil a tarefa de alcançar os 7.000 povos não alcançados? Se a gente juntar todas as igrejas evangélicas no mundo, a gente vai ter isso aqui, 600 igrejas para cada um povo não alcançado. 600, meus irmãos, para alcançar um povo só. Ainda ficou na dúvida, a gente tem cerca de 89.000 cristãos evangélicos para cada povo não alcançado. Você não se convenceu da unidade? Então vamos lá, a igreja de Jesus no mundo dispõe de mais de 3.000 vezes os recursos humanos necessários e 9.000 vezes os recursos financeiros necessários para cumprir a grande comissão. Deus não confia a nós nada que a gente não possa dar conta. Ele deu tudo para a gente. É difícil olhar para os 7.000 se eu pensar em fazer isso sozinho. Mas se eu pensar em fazer isso junto, a coisa ficou bem mais tranquila. Ah, Rodrigo, mas é caro fazer isso. Será? Eu precisaria só de 0,03% da renda da Igreja de Cristo no mundo para alcançar todos os povos da terra. 0,03% do dinheiro que nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, no mundo temos. Meu querido,
Se você é discípulo de Jesus, você é chamado por Deus a fazer parte da missão dele. E a missão dele, ela é global. O coração do Senhor bate por cada povo que ainda não tem o privilégio de conhecê-lo. E a única maneira de você cumprir isso é você vivendo um relacionamento íntimo e constante com o Senhor. E a única maneira de você exercer a sua vocação é você fazendo isso junto. Por isso que nós estamos aqui como igreja de Cristo. Por isso que você faz parte de uma comunidade Betaninha. Porque não dá para fazer isso sozinho. E eu queria que você saísse daqui essa noite com a convicção de que o Senhor não cansa de chamar você a fazer parte disso. Lembrando, Ele não precisa de você. Ele não depende de você. Ele vai fazer isso com ou sem você, mas Ele anseia fazer isso através de você. E só existe um motivo pelo qual você permanece vivo: cumprir o propósito de Deus na sua vida. O meu desejo para você é que quando o seu dia chegar aqui na terra, as pessoas possam olhar para você e falar o que falaram de Davi. Tendo, pois, Davi cumprido o propósito de Deus na sua geração, adormeceu. Que você lute com todas as suas forças para viver essa vida com um único grande objetivo: viver os planos de Deus, o propósito de Deus, a vocação de Deus para a sua vida nessa geração. E que nada, nem ninguém seja capaz de tirar de você o privilégio de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Amém? Vamos orar. Paizinho querido, queremos te agradecer, ó Pai, pela imensa oportunidade que o Senhor nos dá de fazer parte de algo tão lindo, Senhor. Apesar da nossa pequenez, apesar das nossas fragilidades, das nossas limitações, o Senhor nos chama a fazer parte de algo tão extraordinário. Mas, ó Pai, apesar disso, nós somos diariamente distraídos com coisas que o diabo tem nos oferecido e que tem causado um encantamento na nossa vida, a ponto da gente gastar tempo e energia correndo atrás dessas coisas. Mas, Pai, a gente quer aqui, num só clamor, pedir ao Senhor, ó Pai, que Tu nos resgate de toda futilidade, que o Senhor nos resgate, ó Pai, de tudo aquilo que não pertence ao Senhor, e que o Senhor nos ajude a todos os dias, com todas as nossas forças, buscar, ó Pai, buscar fazer a Sua vontade, ó Pai, cumprir o Teu propósito aqui na terra. Pai, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai, e não nos deixe desistir um dia sequer, ó Pai. É o que nós te clamamos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo, de Paulo, de Pedro e de João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo para mim.
verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva a sua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a sua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Amém. Mais uma vez agradecer ao meu xará, Rodrigo, pela presença conosco hoje. Agradecer ao Zé Henrique, todo o pessoal do Ministério de Missões que organizou esse momento. E nós teremos ainda, ao longo desse mês, outros momentos onde estaremos tratando desse tema tão necessário. E para você que nos visita nessa noite, a gente queria que você levasse um abraço, o nosso carinho e também o nosso desejo que você esteja com a gente novamente. Foi um prazer poder partilhar desse momento com vocês. Sintam-se mais do que acolhidos e se depois, em algum momento, também quiserem conversar com um de nós pastores, nós estamos também à disposição para conversar com vocês. Se você puder, fique em pé para a gente orar.
Senhor, obrigado por ter nos trazido aqui e nos ter proporcionado esse tempo tão especial de louvor e adoração a Ti mesmo. E agora, Senhor, quando passaremos por aquela porta, depois que essas luzes se apagarem, nós pedimos, Senhor, continua iluminando a nossa vida, aquecendo o nosso coração com Teu Espírito, para que os muitos afazeres ao longo dessa semana não roubem de nós o desejo sincero de Te servir mais e melhor. Guia-nos, Senhor, em cada decisão que precisamos tomar essa semana. Fortalece-nos, Senhor, para que sigamos firmes em Ti, amparados, mas também dirigidos por Ti, para que a nossa vida seja sempre expressão da Tua presença, onde quer que a gente esteja. Abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa família, abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor. Abençoa, Pai, aqueles que têm vivenciado o conflito, Pai, momentos de turbulência, quem sabe no lar. Abençoa aqueles, Senhor, que vem mais uma semana chegando e estão desempregados. Que o Senhor abra uma porta de trabalho para que esses possam seguir trabalhando e levando para casa o recurso necessário. Pai, e assim visita Teu povo nas mais diversas necessidades, sabendo que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Um Deus que não está limitado a absolutamente nada. E enquanto necessário for, Pai, passarmos pelo momento, quem sabe, da luta, nos ajuda, nos fortaleça, para que a nossa fé permaneça firme, mais do que isso, para que a nossa fé cresça em meio às lutas, crendo que no Senhor somos mais do que vencedores. Pai, que o Senhor nos leve em paz, em segurança para o nosso lar nessa hora, guardando-nos, protegendo-nos, livrando-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. E que o infinito amor do Pai, a graça do Filho e a doce presença do Espírito Santo estejam sobre você, sobre o seu lar, sobre a nossa amada igreja e sobre todo o povo de Deus, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, um bom finalzinho de noite, um bom início de semana. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo. Ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos.
sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeiro